Espera mais um minutinho, gente, só dá 8h05. Professora, professora? Oi, tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Fazer uma pergunta. Legal. Por que que hospitais médicos, enfermeiras fazem essa escala de 12 por 36 por 48? Mas você está perguntando no âmbito de médico ou enfermeiro? Não No no âmbito âmbito de médico hospitalar, né? radiologia. É Não, porque, não. se for radiologia, faz diferença a pergunta, entendeu? Então, se for Não, médico, não. É enfermeiro... no Ah, âmbito hospitalar, né? Normalmente funcionário de hospital tem esses plantões bizarros. pois é. A maioria, aí eu preciso saber se o hospital é 24 horas, né? Geralmente os de grande porte, igual o Semper, que a Natália trabalha, João 23, Quilombedes, Isoleta, Unimed, Felício Roxo, Mater Teresa, são todos hospitais que funcionam 24 horas. Então, para eu ter um hospital girando 24 horas, eu tenho que ter uma equipe que gira, mas isso não é regra de conselho nenhum, tipo Corém, CRM, CRTR, não é regra. Por exemplo, eu te dar exemplo das minhas vivências. Quando eu entrei na Unimed ali da Contorno, nós tínhamos 12 por 36, eu tinha gente que pegava 7 da manhã e ia até 7 da noite, mas eu tinha gente que pegava 7 da noite e largava 7 da manhã. Mas eu também tinha gente que pegava 6 horas da manhã, embora 1 da tarde, são 6 horas. Então, eu tinha gente de 8 horas, pegava, isso nem é radiologia não, né? Porque não pode. Eu tinha gente que pegava 8 da É. manhã, embora às 18 horas. Então, aí, quando eu estava saindo, entrou um gestor novo lá, que ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Não ia existir mais 8 horas, ia existir só 2 por 36. Então, ele desligou todo mundo que era de 8 horas todo dia, 220 horas, e mudou a característica toda do hospital. Então, isso depende. Igual eu te falei, eu entrei lá, era um trem, na hora que eu estava saindo, tipo, quase um ano antes de eu sair, uns 8 meses antes de eu sair, entrou esse cara que mudou o hospital inteirinho. Então, a carga horária do povo todo, foi uma confusão, nossa, muita confusão. Porque mudar a carga horária de um funcionário de um hospital, gente, é muito sério, porque às vezes você trabalha em 2, 3 empregos. Se você muda a minha carga horária aqui, eu tenho que pedir conta em mais 2, 3 empregos, né? Então foi uma sacanagem enorme, assim. Só que ele tem que preocupar com o hospital que ele está fazendo gestão, né? Não tem, né? Infelizmente, ele não tem que olhar se você trabalha em 10 hospitais. Então, isso depende de muito. Vou te dar outro exemplo agora de clínica. Eu trabalhei na Axial. Vocês já sabem da minha vida aí, né? Lá eu tinha funcionado. Na Axial não funciona 24 horas, funciona até as 23 horas, até 11 da noite. Eu tinha funcionária 5h30 da manhã, porque o primeiro paciente era 7 dentro da máquina. Eu tinha funcionário que pegava às 16h30 da tarde, 16h30, para poder ir até as 23 horas. Eu tinha as 12 também, que aí ficava, porque lá abre sábado e domingo, precisava de plantonista que vinha ao domingo, que aí se ela vem 12, ela vem um dia sim, um dia não, e cai no domingo. Eu tinha 8 horas, que eu tinha uma menina todos os dias lá, de 8 às 18. Então, é assim, não existe assim a enfermagem, por isso que eu te perguntei, ela é obrigatória o cuidado ser contínuo. O que é isso? O paciente nunca pode ficar sem a supervisão da enfermagem 24 horas, né? Isso é regra para o hospital mesmo, regra do conselho e tudo mais. Mas se você vai contratar uma pessoa que vai ficar até 3 da manhã e outra pegar 3 da manhã e até outro dia, não tem problema, desde que o paciente não fique sem ser assistido, entendeu? Agora, Entendi. a carga horária eu faço de acordo com o meu setor. Radiologia. Pode trabalhar somente, né? Vocês estão aprendendo aí 24 horas semanais, segundo a legislação da radiologia. Semanais. Eu posso ter um emprego que eu vou 2 vezes no hospital que eu trabalho. Eu vou ter um plantão de 12 e outro de 12. O quê? Eu vou trabalhar uma semana, se eu vou pisar 2 vezes no hospital? Vou ter 2 plantões de 12, 12 mais 12 é 24. Mas também eu posso te contratar 4 horas diárias, segunda a sábado, 4 horas todos os dias, 24 horas semanais.
segunda a sexta, 6 horas todos os dias, 24 horas semanais. Essas cargas horárias são todas que eu contratava na minha época. Mas aí vai depender da empresa que você trabalha. Questão de hora extra também, né? Questão de hora extra? Aí depende, né? A radiologia não pode ter hora extra. A enfermagem pode ter, mas a hora extra é calculada trabalhista, né? Não é nem relacionado à categoria. Aí a hora extra é calculada sobre o salário mínimo, né? Então, aí vem a hora extra sobre a insalubridade que você recebe, uma série de outras coisas. Aí depende muito da instituição, sabe? Tem instituição que não permite esses horários picados. Tem lugar, por exemplo, que eu entrei como gestora e não consegui mudar nada. Eu tive que adequar minha vida, meus problemas à realidade da empresa. É super complicado, porque eles querem que você faça mágica lá e não te ajudem em nada. Tipo assim, eu tenho um monte de gente de 6 horas, não tem nenhum de 8, não tem nenhum de 12, e você tem que fazer milagre, sabe? Então é muito difícil. Às vezes, se você vai chegar numa empresa, não é que o gestor é burro que não muda esses horários, que o plantão fica desfalcado. É porque a empresa não deixa mudar. Porque tem aquele negócio também de receita, né? Para a radiologia, a mão de obra é só tantos milhões, né? Para o CTI eu tenho tanto. Se ultrapassar isso aqui, a gente ultrapassa, né? O valor financeiro do mês. E, gente, por trás dos bastidores é muito problema, sabe? Acho que é por isso que eu fiquei estressada, porque se eu tivesse ficado só na parte técnica, eu não tinha estressado tanto assim. A parte Entendi. técnica é melhor. É porque eu acho que um profissional de qualquer área trabalhar 12 horas, chegar na 10ª hora, 11ª hora de serviço, ele já não está rendendo mais Isso mesmo. direto. Isso E, mesmo. e médico, qualquer errinho besta pode custar a vida do paciente, né? Uma lesão, qualquer coisa do tipo. Isso mesmo. Então, eu Mas você vai ver muita não coisa faz na sua sentido frente. para mim. Sim. Só que eu acho, Gustavo, que o poder sobe para a cabeça, sabe? Por exemplo, aqui quando eu estou dando aula dos dosímetros, da radiação, eu adoro dar aula de legislação, vocês estão dando com outro professor. Quando a gente fala lá, né, que acontece isso, isso e isso, por que é importante, por que a categoria são 24 horas semanais, parará, não adianta. Na hora que forma, minha filha, eu tive um monte de funcionário que tinha 4 empregos, gente, no mesmo dia. No mesmo dia. Se ele tem 2 de 12, ele pode intercalar em 2 a 3 hospitais. Se ele só trabalha 2 de 12 à noite, ele tem de dia e de tarde liberado, ainda tem um plantão que dá para ele esquematizar fim de semana. Era uma loucura, o homem nem em casa ia, sabe? Hoje você não vê muito mais isso, não. Esses funcionários que eu tinha eram funcionários que me ensinou a fazer raio-x, que depois viraram meus funcionários. Mas em outra empresa que eu trabalhava. Eles estão tudo aposentando, se não aposentou. Hoje você não vê muito isso no mercado. Estou falando não é para aliviar a mente de vocês, não. É porque não tem mais esse... A empresa não quer muito esse colaborador, por isso mesmo que você falou. Porque eu já sei que esse cara ele veio de milhões de plantões, eu sou da área da saúde. Então, eu conheço o que ele está vivendo lá. Ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Ele vai dar conta, mas não vai atender meu paciente com aquele furor que eu quero que ele atenda, sabe? Aquela voz boa, descansada, igual eu estou aqui, enérgica, satisfeito, sabe? Não vai, porque está arrastando. Arrastando. Então, as empresas também olham bastante isso. Mas eu crio essa polêmica, assim, quando eu dou legislação, porque tem umas coisas que dá para puxar, assim, de vocês, bastante coisa, sabe? Essa questão da carga horária. É muito polêmica, não tem muita fiscalização, assim, não, mas na hora que dá, a enfermagem tem mais fiscalização do que a radiologia, sabe? Mas na hora que pega no pé da rádio, tem uma empresa aqui em Belo Horizonte pequena, semana retrasada, os funcionários se uniram, mas é famosinha, meio pequena, se uniram e fizeram, os funcionários da radiologia, fizeram uma denúncia no Conselho de Radiologia. Aí esses funcionários, é porque minha amiga trabalha lá, aí esses funcionários tiveram uma reunião online, igual nós aqui, com o conselho. Aí o conselho vai lá, já deve ter até ido, porque só isso já tem uns 20 dias que ela conversou comigo. Eu tenho vergonha de contar para vocês, a gente comecei até a tremer, juro por Deus. Na hora que ela começou a me contar
De todos os lugares que eu trabalhei, graças a Deus, eu não ia jamais trabalhar num lugar desse. As coisas que ela contava relacionadas à legislação, você cai durinho, vocês não acreditam, não. É coisa assim, se não fosse essa pessoa, que eu tenho muito respeito, inclusive, por ela, que me ensinou muito também, ela está aposentando a radiologia, já entrou com os papéis, mas com esse negócio de pandemia, a maioria que eu conheço já está aposentando. Com esse negócio de pandemia, os papéis deram uma paradinha, sabe? Mas continua trabalhando lá, até sair a aposentadoria dela. Aí, se você ver as coisas que ela me conta, é coisa assim, nossa, eu não tenho coragem nem de contar para vocês, nem coisa de radiação, que o povo trabalha o dia inteiro, 8 horas, não, que são coisas assim, absurdas mesmo, que um paciente passa contaminação para o outro, porque não troca o extensor que vai na veia do paciente, sabe? Então, são milhões de coisas assim absurdas que, vou te falar, para trabalhar num lugar desse, você tem que ter muito estômago, assim, de assistir uma coisa dessa e ser conivente, sabe? Não é fácil. A gente está vendo muita coisa na televisão também, né? Relacionada à saúde aí. Como que é triste. Deixa eu... vou passar um... Deixa eu tirar isso aqui. Como hoje é segunda, vou passar um vídeo motivacional aí para vocês, mas não tem nada a ver com a aula de primeiro socorro de hoje não, tá? Só para vocês não acharem assim, uma professora tá doida. Só aumentar aqui. Às vezes vocês já até conhecem. Pequenininho. É só para vocês ficarem com a garra toda aí durante essa semana, para cima de tudo, com força total. Ai, gente, eu sou encantada com esse vídeo. Vocês gostaram? Alguém já conhecia? Não. Gostei, muito lindo. Não é? Fofo demais. Uma das maiores e melhores virtudes é ser grato, né, gente?
Muito. ser grato a tudo, não desistir no meio do caminho, né? Mesmo assim, tudo que ele fez, ele teve sua continuidade, né? Porque as sementes que caiu dele proliferaram com saudáveis e tudo mais. É Sim, não foi muita, à toa, né? Que ele saiu de onde ele estava. não foi à toa. É sempre muito bom, né? A gente querer o bem, fazer o bem, né? Muito bom. E E não desistir. Pode falar. a gente vê isso nítido na vida da gente, né? A gente o quê? Não ouvi. A gente vê isso nítido quando a gente faz o bem. Vê isso nítido. É. E a perseverança, né? Também. De mesmo que o solo está quente, está distante, né? E foi correndo, correndo, e o pé queimando. É a nossa luta diária, né? Nada é fácil todos os dias, né? Eu falo aqui na minha casa que o povo não gosta que eu fale isso, não. Não, eu levantei da cama, já começo a matar o primeiro leão. O dia inteiro, até dormir de novo. E é verdade. Mas o pessoal da minha casa não gosta. Para de falar isso, não pode, isso é pessimismo, não sei o quê, mas eu falo brincando, mas eles não gostam, não. Então, e é verdade, né? Aquele caminho que ele foi percorrer até a água para ajudar seus amigos que morreram, é o que a gente passa no dia a dia, para no final do mês, dia 31, conseguir pagar o curso, conseguir pagar de novo o aluguel da casa, né? As contas da casa e tudo mais. Então, não é fácil mesmo, uma luta diária, mas tem que persistir, né? Com aquele sol quente e tudo mais, com o pé queimando. Verdade. Gente, me lembrem, por favor, eu dei parada cardiorrespiratória toda, é isso? Nós íamos começar em choque, não foi? Ou não? Eu sempre erro aqui, né? Eu não dei Foi a parada. última matéria que você deu, professora, foi parada cardiorrespiratória. Então, terminou ela toda, né? A gente falou da pessoa que está socorrendo, do acidentado, que ia começar em estado de choque. Foi. Gatinho. Você explicou ver, ouvir e sentir, né? Isso, isso. Mas eu terminei ela toda, né? Ô, professora, você me desculpa, mas eu acredito, não é certeza, mas eu acredito que sim. Tá. Eu acho que Eu também você não acho. falou sobre ressuscitação cardiorrespiratória, não. É? Eu acho. Não, não Gente. falou, não. Oi, Gustavo? Não falou, não. Não? Então, beleza, vamos lá, voltar então. Então, a apostila de vocês aí, a gente tinha ido aqui, isso, manifestações clínicas da PCR, né? PCR, parada cardiorrespiratória. O que são manifestações clínicas? É o que o paciente vai apresentar mediante você, né? Como é que ele vai ficar, né? Vai ter ausência de pulso, vai ter a pele fria, extremidades cianóticas, que a gente conversou, várias outras coisas, identificação de uma PCR, né? Como que eu vou identificar se o paciente está no estado de parada cardiorrespiratória ou não? Vimos também isso. Como que eu identifico? Depois, a gente ia iniciar hoje a ressuscitação cardiorrespiratória. Então, o que é a ressuscitação? É depois que eu identifiquei tudo isso, as manifestações clínicas, tive certeza que meu paciente realmente está no estado, né, de parada cardiorrespiratória, e vou iniciar as manobras, né, de reanimação em cima do meu paciente ali. Então, primeiro só vi todas as manifestações clínicas que ele vai me dizer, realmente você está com parada cardiorrespiratória. Vamos atuar, então, porque senão ele pode vir a óbito, né? Então, vamos voltar a alguns conceitos aqui. Qual que é a diferença de urgência para emergência? Emergência é o que precisa ser imediato, tem que ser na hora. E urgência pode esperar um pouco. Perfeito, perfeito, muito bem. E se eu não, quanto tempo que eu tenho aproximadamente para reverter uma parada cardiorrespiratória mesmo? 3 a 5 minutos? 3 a 5 Perfeito. minutos. Então, eu tenho de 3 a 5 minutos, né? Para poder fazer toda essa operação aqui, avaliar meu paciente, quais são as manifestações clínicas, o que ver, ouvir, sentir, ver tudo, e já começar a fazer a ressuscitação cardiorrespiratória, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, vi tudo e agora vou começar a reanimação. Então, pronto.
Deixa eu só voltar aqui. Então, o que é a ressuscitação, né? Então, a ressuscitação em si são medidas que eu vou utilizar no atendimento do paciente que está com parada cardiorrespiratória. E essas medidas dependem de uma série de técnicas específicas, tanto eu como socorrista, qual é o meu comportamento, aonde eu devo me posicionar, como eu devo me posicionar, e até mesmo do acidentado, né, da vítima, né, do paciente, porque se ele não tiver em condições corretas, tudo que eu fizer vai ser em vão, não vai adiantar. Eu não vou alcançar o objetivo ali. Então, se a técnica não for feita adequadamente, não há eficácia também, né? Por isso que lá atrás, em primeiros socorros, os conceitos de primeiros socorros, nós vimos que eu tenho que ter destreza técnica, né? Conhecimento técnico, porque senão não adianta eu chegar lá, ficar apertando o pulmão, o tórax do meu paciente, não resolver nada, né? Até quebrar as costelas do meu paciente. Então, tudo tem uma técnica, né, adequada para poder fazer. Então, do acidente, qual que é o objetivo, né, da ressuscitação cardiopulmonar? Eu consegui restabelecer essa condição clínica do meu paciente. Então, o que é restabelecer a condição clínica do meu paciente? Eu ver, ouvir, sentir. Vi que ele está com a pele fria, com a extremidade roxa, né, cianótica, não está chegando a oxigenação, pulso fraco, né? Não responde aos meus comandos, está com hipóxia, apneia, derivada da apneia, pronto. Eu tenho de 3 a 5 minutos para reverter isso aí. Então, essas medidas, né, o objetivo da ressuscitação cardiopulmonar é eu entrar com essas medidas e conseguir reverter. Pelo menos que eu estabilize o meu paciente. Ele não vai sair de lá pulando o chão, né? Pronto, estou pronto para outra. Opa, estou ótimo. Ninguém vai sair assim, né, de uma parada cardíaca. Mas pelo menos eu reverter o meu paciente, estabilizar ele um pouco para levar ele, ter condição de levar ele para o hospital, para que ele tenha um atendimento mais intensivo, né? Lá com os médicos emergencistas, com os aparelhos, né? Na UTI, se necessário, e por aí vai. Então, o objetivo de eu entrar com o paciente aí na ressuscitação cardiopulmonar é isso. Eu reverter aquele quadro de choque, entre aspas, de choque que ele está ali naquele momento. Então, para que eu intervenha ali, eu tenho que ter um certo aperfeiçoamento técnico, né, e conhecimento. O conhecimento eu já tenho, porque eu já classifiquei meu paciente em emergência ali agora, eu já fiz todos os testes, né, ver, ouvir, sentir, então eu já tenho certeza daquele quadro como um todo. Pronto. Então, agora eu vou mão na massa lá no paciente. O acidentado, né, ou o paciente ou a vítima, se meu paciente estiver numa cama, né, que tem o colchão, mas assim, uma delícia, não adianta, tá? Eu fazer nada com meu paciente. Por quê? Eu tenho outro slide que não é esse aqui, não. Então, toda vez que eu fizer isso aqui, ó, eu for massagear, a gente vai voltar na massagem depois, ó, na hora que eu fazer a pressão com a mão para baixo, ó, o corpo do meu paciente vai descer também. Se o corpo do meu paciente desce também, eu alcanço o coração? Não. Se meu paciente está, por exemplo, no chão, se eu faço essa força aqui para baixo, né, essa pressão para baixo, o corpo não vai descer, porque está no chão. A mão vai chegar aqui ao coração? Vai. Se eu me aperto e eu desço com o colchão, não resolve. Porque eu estou fazendo uma pressão ali no coração, o corpo do meu paciente... se eu faço a pressão no meu paciente e o corpo dele desce no colchão, não resolve, né? Por quê? Porque a minha massagem não está sendo eficaz. Porque as minhas mãos não chegam até o coração, porque na hora que é para chegar, o corpo desce com o colchão que é mole. Por que eu estou falando isso? Porque eu nunca vou conseguir fazer uma ressuscitação cardiorrespiratória se meu paciente estiver deitado em algum ambiente que seja maleável. Geralmente são os colchões da cama, né? Eu preciso sempre que ele esteja numa superfície dura e plana, reta,
Porque se tiver assim, ó, um ondulado aqui, ó, nas costas dele, não adianta, vou quebrar o paciente todo. Então, sempre vocês vão ver essas figuras, né, em livros, em qualquer outro lugar, onde o paciente sempre está assim, ó, igual esse está, igual esse está. Ó, meu traço ficou todo ondulado, né? Assim, ó, né, bem reto. Por quê? Na hora de eu começar a fazer essa compressão, o corpo dele vai amolecer e vai descer também. Se ele tiver em algo que seja bem reto e plano, quando eu fizer esse tracionamento aqui, vai alcançar o coração, porque o corpo dele não tem onde ir para lugar nenhum, tá? Então, se não tiver, então são coisas pequenas, mas que fazem, eu preciso que ele esteja na superfície reta e plana para eu alcançar o objetivo. Porque não adianta eu ter aquela técnica surreal, maravilhosa, e eu não tenho essa segurança aí. Não adianta, tá? Então, eu tenho que posicionar o paciente também sempre em decúbito dorsal. Vocês vão aprender essas palavras aí, que para o técnico de raio-x, né, no hospital como um todo ela é muito falada, mas para o técnico de raio-x é arroz com feijão. Vocês vão aprender isso com o professor de técnicas de posicionamento. Decúbito dorsal é a forma como eu estou posicionando o meu paciente, né? Todas as áreas vão utilizar essa terminologia, né? Que é o linguajar dentro do hospital, mas a radiologia vai usar mais, tá? Então, decúbito dorsal nada mais é que eu virar para o paciente e falar assim, deita aqui de barriga para cima. Mas vocês são menino estudado, né? Diferenciado, não vai falar um trem desse, né? Então, o paciente tem que estar sempre em decúbito dorsal. Então, nada mais é que essa posição que esse senhor está aí nessa figura. Então, isso é decúbito dorsal. Porque como é que eu vou fazer massagem cardíaca com o paciente lateralizado, né? Ou de perfil, ou na posição prona, né? Que agora está usando muito, que é ele de bruço na cama, igual o povo fala. Então, decúbito ventral, né? Não tem como eu fazer essa massagem cardiorrespiratória, ver a respiração dele, mandar o oxigênio. Então, é sempre o paciente assim. Isso é o mais fácil de você sempre lembrar, né? Porque não tem como fazer uma reanimação aí dessa forma. A cabeça do paciente nunca deve estar mais alta do que a perna. Todo mundo aí já passou por isso em algum momento, né? Quando desmaia, que a pressão caiu, tem muito tempo que não almoça, nem almoçou hoje, ou por outros motivos, a primeira coisa que o povo faz é pegar a perna e levantar, né? Não sei se alguém já viu isso aí. Pega as pernas assim, levanta. Então, a perna, tudo bem. Vai melhorar? Vai melhorar. Que eu vou ajudar a acontecer o quê, gente? Vocês vão aprender anatomia. Retorno venoso. O que é retorno venoso? O sangue vai lá para a perna, lá para o dedão do pé. Para o sangue voltar aqui para cima, gente, é muito mais difícil. Exige muito do seu corpo, apesar de vocês 365 dias do ano não parar para pensar nisso. Ele desce, mas para ele voltar é uma força danada que ele faz a todos os dias, a cada milésimo de segundo. Então, o paciente que está inconsciente no chão, o sistema nervoso central dele está funcionando para mandar o sangue voltar? Não está. E você está precisando de um aporte de sangue muito maior nesse momento. Então, quanto mais o sangue ficar parado nos pés, né, nos membros inferiores, pior é para o meu paciente. Só que as pessoas aí fora fazem isso involuntariamente, não sabem nem o motivo fisiológico que está levantando a perna do paciente, né? Sabe porque viu na novela, viu no filme que levantar a perna do paciente é bom. Mas realmente é bom, mas por causa desse motivo, tá? Que eu tenho um retorno do sangue mais rápido, vou promover uma oxigenação desse sangue mais rápido e vou ajudar meu paciente mais rápido, né? Então, mas a cabeça nunca deve ficar mais alta do que a perna, tá? Na verdade, a gente nunca deve mexer com cabeça nesse sentido. Dentro de um paciente que eu já vi, que é o meu paciente em parada cardiorrespiratória. Então, sempre eu tenho que deixar ele do jeito que esse senhor está aqui, ó, sem travesseirinho nenhum, sem nada. Porque tem gente que passa a mão por trás do paciente, ainda levanta a cabeça do paciente, fica banando, dá água para ele tomar, né? Não pode. Quanto mais reto possível, né? Igual essas imagens estão aqui, mais benefício o meu paciente vai ter
nas manobras, né, que eu vou fazer nele ali. Então, nada debaixo da cabeça, nem pegar a cabeça do paciente e elevar do chão aí. As pernas eu posso levantar? Pode, mas na hora que eu estiver fazendo a massagem, deixa a perna reta no chão do jeito que tá? Fica levantando perna não, porque senão se atrapalha um trem, atrapalha outro. Paciente deitado, igual tá aqui, ó, reto, plano, deitado. Ponto final, tá? Outra coisa. Então, a gente viu aí do acidentado, né, que é do meu paciente, posicionar a vítima de decúbito dorsal, só para seguir a postura de vocês, ó, a cabeça nunca deve ficar mais elevada do que as pernas. Caso o paciente esteja sobre alguma superfície, né, deitado, mole, igual cama e tudo mais, tem que tirar o paciente de lá, mesmo que seja um caso de emergência, porque senão não adianta eu socorrer, né, igual eu expliquei. Se eu não tirar o paciente da cama e pôr no chão, literalmente no chão, ou, né, nas pranchas, né, que o acessório adequado para colocar o meu paciente, eu não vou ser eficaz nas manobras que eu vou realizar ali no meu paciente. Então, tem que tirar, tá? Agora, nós vimos do paciente, né, do acidentado. E agora, do socorrista, que sou eu. Então, a pessoa que está socorrendo também tem algumas medidas, né, a serem tomadas que são muito pertinentes ao caso ali do paciente. Então, eu nunca devo fazer isso aqui, ó. Eu sempre tenho como socorrista ficar igual essa moça, ó, ou do lado esquerdo do paciente, ou ela podia estar do lado de cá também, ó, do lado esquerdo, do direito. Ela não pode ficar aqui na cabeça do paciente, não, ó, em pé, debruçando os braços em cima da cara do paciente, ou então abrir a perna do meu paciente aqui, ó, ficar entre meio uma perna e outra, fazendo a massagem cardíaca aqui no meio. Não pode. Isso aqui, ó, é proibido. E isso aqui também é proibido. Ah, professora, mas eu ouvi falar que tem que ficar só do lado esquerdo, porque o coração é mais lateralizado do lado esquerdo. Mentira, tá? A anatomia do coração é isso mesmo. Mas do socorrista, eu posso ficar tanto do lado esquerdo do meu paciente, quanto do mesmo jeito ali do lado direito, tá? Mas essas são as duas únicas condições que eu devo ficar, me posicionar ao lado do meu paciente, tá? Ou do lado direito dele ali, como essa moça tá, ou do lado esquerdo. Ou como esse socorrista aqui está também, tá? Um lado ou outro do meu paciente. Então, o meu posicionamento também, mesmo que seja uma coisa simples, pode mudar a eficácia dessa massagem, né? Dessa ressuscitação do meu paciente. A conduta minha como socorrista é de suma importância para eu salvar e reverter esse paciente aí dentro dos meus 3 a 5 minutos, né? Eu tenho que ter o quê nesse momento? Rapidez, agilidade, ao mesmo tempo eu tenho que ter a cabeça centrada, né? Pensar no que eu estou vendo ali, o que eu posso fazer, as condições do meu paciente, para que ele está evoluindo. Oi, Edson, você levantou a mãozinha e quer falar comigo? Isso. Eu sempre socorro a minha mãe com parada respiratória e faço isso. Eu levanto as pernas dela, faço massagem para ela, coloco ela reta no chão. E funciona muito bem. Uma outra coisa que eu faço também é o seguinte, eu coloco álcool no nariz, eu sei que muita gente fala que isso não pode, mas ela sente bem, quando eu coloco, ela fala assim, eu quero mais, mais. Por quê, hein? É porque o álcool nada mais ele só faz, a única função dele ali para você é estimulante. Ele estimula o sistema nervoso central dela e faz com que ela retorne, sabe? Ela retorne a capacidade mental de raciocinar, ela vai retornando. Nada mais é porque estimulante. Nada mais. Estimula. E estimula mesmo. É bom. Você não pode dar nada para ela beber, né? Mas Não. nada. Nesse momento de crise, não. Mas eu estou procurando aqui um outro slide mais completo. Mas o cheiro causa isso. Porque antigamente eles faziam muito isso, né?
Eu não sei se tinha alguma coisa que Até hoje, eles faziam. até hoje faz. O Faz? álcool é muito bom, é. Mas qualquer outra coisa que você der de cheiro muito forte, assim, azedo, até ruim, ela vai estimular do mesmo jeito. Ah, tá. Mas são só. Esse hospital a gente não usa isso, não, viu? Só para vocês não tocarem nesse assunto assim. Dá um álcool aí para ela cheirar lá no hospital. Entendi. Não fala com esse daí, isso não. Espera aí que eu tenho um mais completo aqui que eu estou procurando ele. Quem trabalhar em hospital de grande porte vai ver muito isso aí. Isso quando não for dentro da sua máquina que o paciente tiver a parada cardíaca. Que é o pior dos piores. Que isso, professor? Ele tá no raio-x, não vai ter problema nenhum desse, não. Raio-X também pode, bobo. O que que a vítima de politrauma vai em primeiro lugar? O raio-X. Mas aí tem um monte de enfermeiro do lado, né? Não conta com isso Eles... não, viu? Olha, para você ver, jogando a culpa dos enfermeiros, você que não faz nada, é missão de socorro, tá? As Uai, enfermeiras também denunciam isso aí. Fala assim, ó, o menino do raio-X fez nada. Vai para você ver.